Lucas, capítulo 16, do verso 19 ao 31. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele homem, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhes as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, e tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas. Deus se referindo às Escrituras. E Deus diz: ouça-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, nem que ressuscite alguém dentre os mortos. Queridos, esta parábola narra a vida e também a morte de 2 pessoas diferentes, que tinham tipos de vidas diferentes, distintos, e também tiveram 2 destinos completamente opostos: o homem rico e o mendigo Lázaro, cuja parábola diz que ambos viviam próximos uns dos outros, mas em condições diferentes. Na casa do homem rico, ele oferecia banquetes, ele vivia de forma a esbanjar a sua vida. O texto diz que ele era um homem que se vestia de linho fino, de púrpuras, e na sua porta morava um mendigo chamado Lázaro, e que estava todo enfermo, coberto de chagas, de úlceras, e que desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do homem rico. E de repente, ambos vieram a falecer, disse Jesus na sua parábola. Aquele mendigo Lázaro foi para o seio de Abraão. Preste atenção nessa palavra, nessa terminologia, seio de Abraão. Um lugar onde se goza do conforto, da paz e da segurança. Lugar onde nós podemos ter tranquilidade. Mas Jesus diz que o homem rico, quando faleceu, foi sepultado, e lá no inferno, ele avista, numa certa distância, justamente Lázaro, no seio de Abraão, representando a figura de Deus. E naquele momento, Lázaro entra em desespero, e ele começa a sentir o tormento de que é estar no inferno. Ele roga ao pai Abraão, ou seja, roga a Deus, que mandasse que Lázaro molhasse a ponta dos dedos e molhasse a sua língua para aliviar aquele calor que ele estava sentindo naquele lugar de tormentos e de chamas. E Deus fala com aquele homem que havia um abismo entre eles e os outros, ou seja, há uma separação entre o céu e o inferno. E que as pessoas que estavam no céu, mesmo que desejassem, não poderiam ir para o inferno, e as pessoas que estavam no inferno, mesmo que desejassem, não poderiam ir para os céus. E Lázaro então continua falando com Deus, na pessoa, na figura do personagem Abraão.
Ele começa a rogar então para que Deus mandasse alguém ir falar com seus irmãos na sua casa paterna, para que os seus 5 irmãos fossem avisados, e ele acreditava que se alguém fosse falar com eles, eles se arrependeriam. Preste atenção nesta palavra também, arrependimento. O homem rico, embora estivesse no inferno, ele tinha consciência de que o arrependimento que ele não teve enquanto estava aqui na terra, era suficiente para livrar os seus irmãos daquele tormento que ele estava vivendo. E Deus então diz, olha, eles têm Moisés, eles têm os profetas, ou seja, eles têm as escrituras sagradas, a lei se referindo a Moisés, o Pentateuco, depois os profetas, o Antigo Testamento todo. Se eles não ouvem a lei, se eles não ouvem os profetas, se eles não ouvem as escrituras sagradas, muito menos eles ouvirão uma pessoa que eu mandar. Ainda que eu ressuscite os mortos ou algum morto, eles não ouvirão, porque será alguém também a lhes falar. Irmãos, esse texto nos dá algumas lições importantes acerca da realidade que nós precisamos vivenciar todos os dias das nossas vidas. Às vezes nós passamos por tribulações, por angústias, por problemas, mas eles não podem ser nem comparados à tristeza, aos problemas, à dor, ao sofrimento, que talvez alguns de nós aqui poderá passar no inferno. E às vezes nós estamos cometendo um grande erro de vivermos uma vida religiosa, crendo que o céu é uma realidade para nós, independentemente da forma como nós vivemos aqui, independentemente daquilo que nós cremos, independentemente da pessoa que nós adoramos, do nosso Deus, do nosso Pai eterno. E a primeira lição que eu quero tirar desse texto é que existe uma vida consciente após a morte. E Jesus faz questão de relatar isso. Todo ser humano, após a sua morte, ele tem um destino. E aqui ele fala sobre os 2 destinos, o destino do céu e o destino do inferno. Então o homem rico pede a Deus que a sua dor seja aliviada, mas naquele momento não havia mais condições. E Deus fala com ele, enquanto você esteve na terra, você recebeu todos os bens que eu tinha para te dar. Mas talvez até por conta desses bens que eu te dei, por conta da saúde que eu te agraciei, você não deu importância para mim. Talvez seja esse o ponto em que aquele homem começou a refletir diante de tantas afirmativas de Deus. Às vezes nós nos distraímos com essa vida aqui, irmãos. E como aquele homem rico, nós simplesmente vivemos, nós simplesmente queremos gozar dessa vida. Às vezes são tantas coisas que nos distraem, preste atenção, às vezes são tantas coisas que nos desviam do foco estabelecido por Deus. O serviço que nós temos que prestar ao Senhor, o nosso ministério muitas vezes tem ficado para trás. O compromisso com a nossa família. Nós rejeitamos o Senhor Jesus muitas vezes quando rejeitamos a causa que Ele nos deu como prioridade. Por exemplo, a nossa própria casa, nosso casamento, nossos filhos. E às vezes é isso que tem nos distraído. E tem causado grandes problemas. Até mesmo pessoas chegam a dizer que já estão vivendo o inferno aqui na terra. Mas na verdade, por maior que sejam os problemas que nós venhamos a experimentar aqui, nenhum deles, irmãos, se compara à tristeza, à dor e ao sofrimento que o inferno está esperando para dar àqueles que não se entregam de fato ao Senhor Jesus. Então a primeira lição é que existe uma vida consciente, sim, após a morte física de todo ser humano. E esta vida será vivida ou no céu ou no inferno. A segunda lição que eu tiro é que o inferno existe, mas é um ambiente de tormento eterno. E a palavra eternidade se refere a um tempo incontável. Olha no verso 23 o que o texto nos diz. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando, ele disse ao pai Abraão: tem misericórdia de mim. Mas irmãos, aonde aquele homem estava, não dava mais tempo para clamar pela misericórdia de Deus.
Essa é a grande questão. Enquanto nós tivermos vida aqui na terra, nós temos à disposição a misericórdia do Senhor. A Bíblia fala que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Grande é a fidelidade do nosso Deus para conosco. Mas a Bíblia também fala do dia do juízo final. A Bíblia também fala que o tempo de nós vivermos para Deus, de tomarmos a decisão por Jesus, é aqui. Que depois dessa vida aqui, não há mais nada o que ser feito. Me lembro daquela passagem que Jesus estava na cruz, de um lado um ladrão que não se arrependeu, de outro lado o outro ladrão, ex-ladrão, que estava arrependido e reconheceu em Jesus a figura do Filho de Deus. Ele diz: olha, o Senhor está aí, sem merecer, o Senhor nada fez, nós estamos aqui porque merecemos. Ele disse: Senhor, lembra-te de mim, quando entrares no paraíso. Na verdade, o Senhor Jesus fez a grande promessa, dizendo que naquele dia mesmo, eles estariam juntos. E aí eu quero fazer uma comparação. No momento em que ele serviu a ceia para os seus discípulos, João, o discípulo amado, estava no seu seio. Estava ali, curtindo o seu amor, a sua presença. Quando Jesus vai à cruz, um dos ladrões, aquele que teve arrependimento, e é por isso que eu falei, preste atenção na palavra arrependimento, quando o rico lá no inferno tentou apelar para a misericórdia de Deus, pedindo que mandasse alguém para avisar os seus irmãos, porque ele cria que eles haveriam de se arrepender e se livrar daquela situação em que o rico estava vivendo lá. Aquele ex-ladrão arrependido, ele clama ao Senhor, ele declara a sua fé em Jesus, e Jesus diz para ele que naquele mesmo dia estaria com ele no paraíso, ou seja, eles estariam juntos lá. Eu quero dizer para os irmãos que o reino de Deus começa aqui na terra, e nós já podemos viver na companhia do Senhor Jesus aqui. Mas nada há que se comparar com a glória e a eternidade que nós haveremos de viver na presença do Pai eterno no céu. O céu é uma realidade na qual nós podemos também crer e fazermos nessa vida aqui aquilo que precisa ser feito, irmãos, para chegarmos lá. Amém? A terceira lição que eu tiro para os irmãos é que não existe uma segunda oportunidade de perdão após a morte. E no verso 26, Jesus disse ao homem rico: olha, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que aqueles que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá para nós. E se nós vemos aquilo que a Bíblia diz lá em Hebreus 9, 27, em que ao homem está ordenado o viver e o morrer somente uma vez, vindo depois disso o juízo. Nós temos que crer, irmãos, que após a nossa vida aqui, nós teremos já que prestar contas ao nosso Deus. Haverá um dia do grande juízo, do tribunal do grande trono branco. Mas simplesmente o fato de nós passarmos dessa vida aqui, já nos faz encararmos a presença do Pai eterno. E temos um caminho certo. O caminho do céu ou o caminho do inferno. O que nós temos preparado para apresentar para o nosso Deus? Quais são as obras que testificam a nossa fé? A Bíblia nos ensina que nós somos salvos por meio da fé. A graça de Deus nos alcançou, é presente, não é por meio de obras que nós somos salvos. Mas a Bíblia também nos ensina que as obras testificam a presença dessa fé, capaz de fazer com que a graça do Senhor Jesus chegue até a nossa vida. Então nós temos que viver, irmãos, olhando para o nosso redor, sabendo que aquilo que nos é dado a fazer, nós precisamos dar conta. Aquilo que Deus tem determinado para que seja feito, nós precisamos fazer. Nós precisamos ter uma vida correta, nós precisamos ter uma vida isenta de pecados. Porque é o pecado que afasta a presença de Deus da nossa vida. Agora, irmãos, será que eu preciso ficar aqui enumerando pecados? Eu sei que há pessoas que estão aqui que ainda estão vivendo imersas em pecados. E a necessidade de arrependimento, a necessidade de conversão.
O Senhor Jesus falou, Lucas, se os irmãos olharem no próximo capítulo 17, diz o seguinte, ele fala de uma geração perversa. Ele fala que a volta do Senhor Jesus, a sua volta haveria de ser como nos dias de Noé, como nos dias de Ló. E ele compara justamente as pessoas daquele tempo, ou seja, a circunstância que fez com que Deus derramasse o seu juízo no tempo de Noé, e a circunstância que fez com que Deus derramasse o seu juízo também nos dias de Ló. Foram circunstâncias de pecado. Sodoma foi totalmente destruída por Deus nos dias de Ló, justamente por causa dos pecados da licenciosidade sexual. Pessoas estavam vivendo de forma pervertida, cobiçando os outros. Irmãos, nós precisamos compreender que a liberdade que o Senhor Jesus nos dá é uma liberdade para vivermos debaixo da orientação do Espírito Santo, uma liberdade para vivermos as bênçãos que Ele tem para nós, liberdade para desfrutarmos daquilo que o Senhor nos presenteia todos os dias das nossas vidas. Muitas pessoas estão confundindo a liberdade de Deus com a libertinagem. Eu lamento que muitas pessoas ainda estejam presas em algum tipo de pecado, com suas mentes voltadas para alguns tipos de desejos. É tempo de arrependimento, diz o Senhor, amém? É tempo de arrependimento, é tempo de mudança, irmãos, é tempo de conversão. O Senhor Deus quer que todos nós saiamos daqui transformados, mudados, e a mudança começa a partir de um arrependimento. Você sabe, você que tem o Espírito Santo na sua vida sabe, porque o Espírito Santo intercede por você, ele mostra a você. Ele fala com você sobre o momento em que você está vivendo, sobre a situação que você se encontra. O Espírito Santo não deixa você colocar a sua cabeça no travesseiro e ter uma noite tranquila. O Espírito Santo te mostra, ele diz, você está errado. É preciso arrependimento e transformação, mudança. Então, queridos, nós precisamos olhar para esta parábola que Jesus contou e entendermos que o tempo da mudança é hoje. Não haverá misericórdia de Deus para aqueles que passarem dessa vida para outra. E a última lição que eu quero tirar para reflexão é que não é possível haver comunicação entre os mortos e os vivos. Embora muitas pessoas tenham defendido uma doutrina ou uma interpretação bíblica acerca dessa comunicação, nós olhamos nesse texto, no verso 27, você pode acompanhar na sua Bíblia. Diz assim: então o rico replicou para Deus, dizendo: Pai, eu te imploro que mandes a minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Aí no verso 29, Deus responde: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. A recomendação de Deus aqui é a leitura bíblica. A Bíblia traz a revelação de Deus que nós precisamos todos os dias das nossas vidas. Então aquele homem rico insiste com Deus falando: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, eles se arrependerão. Mas a Bíblia também ensina, irmãos, que os seres espirituais que atuam na terra são apenas de 2 tipos, preste atenção nisso. Quando Deus fez a humanidade, quando Deus criou a terra, já havia na eternidade com Deus os anjos, mas eles se rebelaram. Lúcifer, o anjo aferidor de medida, aquele que liderava a adoração, resolveu, pela sua vaidade, tomar o lugar de Deus. Deus o condenou, ele carregou com ele 1/3 dos anjos, e Deus já condenou todos eles pela sua rebeldia. E eles mantiveram a sua essência de poder de criaturas espirituais. Só que a denominação deles mudou. Eles deixaram de ser anjos e receberam o nome de demônios. E da mesma forma que a palavra de Deus nos diz que aos seus anjos dará ordem ao nosso respeito, ou seja, anjos são seres servidores, ministros de Deus para trabalhar a nosso favor, para nos proteger, para nos servir.
E a Bíblia relata momentos em que Deus enviou anjos, mensageiros, para fazer diferença na vida de grandes homens, aliás, de grandes nações. Da mesma forma que a Bíblia fala que os anjos fizeram diferença positiva na vida das pessoas, a Bíblia também mostra que demônios agiram. Irmãos, são esses os seres espirituais que ficam na terra. O nosso espírito, o espírito humano, quando nós morremos, esse ou vai para Deus ou vai para Satanás. E é por isso que lá em Deuteronômio, abra sua Bíblia para você conferir, Deuteronômio capítulo 18, a partir do verso 10, Deus já dá de antemão uma determinação acerca disso. Ele diz assim: entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo a seu filho e a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte a um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Porque quando essa prática da necromancia acontecia, quem era consultado e quem se manifestava, na verdade não era o espírito da pessoa morta, era um demônio que se manifestava naquela pessoa. E nós precisamos crer nessa palavra. No verso 31, Deus, na pessoa de Abraão, que Jesus criou como personagem, respondeu para aquele homem rico: se eles não ouvem a Moisés e nem aos profetas, ou seja, se eles não buscam a revelação de Deus na palavra, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. O que Deus está falando aqui é de ressurreição. Deus não está falando de reencarnação e nem muito menos de mediação. Deus está falando de ressurreição. E é por isso que não haveria condições, porque se ele ressuscitasse alguém, se ele ressuscitasse a Lázaro principalmente, seria mais uma pessoa a falar com os parentes daquele homem rico. E quem não ouve, irmãos, a palavra de Deus, também não vai ouvir os homens. Nesse momento, nós precisamos crer que aquilo que Deus reservou para nós, aquilo que Deus tem deixado como revelação para nós, aquilo que Deus quer nos responder diante das nossas questões, das nossas indagações, está reservado aqui, na sua palavra. E não existe igreja cristã sadia que não seja uma igreja edificada na palavra de Deus. Nós precisamos ter o costume, nós precisamos ter a vontade de ler, de buscar na palavra de Deus tudo aquilo que Ele tem reservado para nós. E é por isso que nesse tempo Deus tem falado comigo, irmãos, para eu dizer à igreja: zele pela sua vida espiritual, busque na palavra de Deus a verdade, porque é a verdade que liberta. Busque na palavra de Deus os ensinamentos, a direção para a sua vida todos os dias. E se purifique de todo tipo de pecado. Respeite a lei de Deus. Olhe para as pessoas com amor, mas não olhe para as pessoas com cobiça. Olhe para as pessoas com amor, então olhe para elas com respeito. Respeite as suas famílias, respeite os seus casamentos. Nós precisamos ser uma igreja que cresça em número, mas que cresça em qualidade. Jesus rejeitou uma geração a qual Ele chamou de geração hipócrita. Hipocrisia é falsidade. Deus não quer mais isso, irmãos. Ninguém sabe do amanhã. Eu não sei, você não sabe o que vai acontecer com você hoje. Mas uma coisa é certa: Deus nos deu esse tempo aqui, agora, para refletirmos sobre as verdades acerca da nossa vida. Deus é um Deus sério, que quer desenvolver um evangelho sério, um relacionamento sério com a sua igreja, com os seus filhos. E eu tenho orado para que Deus purifique esta casa,
para que Deus trate os corações dos seus filhos, das suas ovelhas, para que nós possamos viver tranquilamente na sua presença, no seio de Abraão, o nosso pai, o nosso Deus querido. Pai, é a tua igreja, Senhor, que está aqui reunida. Algumas pessoas que ainda não se converteram, ou algumas pessoas que são de uma outra igreja, que estão aqui conosco. Deus, nós entendemos que o teu Espírito Santo de alguma forma permitiu que elas estivessem aqui, e nós queremos te pedir que tu venhas tratar, Deus, como a única igreja do Senhor, pela qual o teu Filho Jesus se sacrificou na cruz, derramando o seu sangue precioso para perdão e remissão dos nossos pecados. Que nós não lancemos fora essa oportunidade que o Senhor nos concedeu em Jesus. Que nós valorizemos, Pai, o sacrifício que Ele fez na cruz, a vergonha, a dor que Ele sofreu. Senhor, perdoa todos os erros, os pecados, Pai. Aqueles que estão sendo confessados agora, Senhor, em nome de Jesus. Que o teu Espírito Santo auxilie os teus filhos a permanecerem no caminho da retidão, Senhor. Pai, que nós possamos participar da tua mesa, da mesa do teu Filho Jesus, com os corações limpos, Pai, com a certeza de que a nossa vida já está entregue ao Senhor, através de Jesus, em quem cremos como teu Filho, nosso Salvador, e que só assim possamos participar. Abençoa nossas vidas, nossas famílias, abençoa a tua igreja, em nome de Jesus é a nossa oração. Amém e amém.